Cumprimentos amados com a paz do Senhor, amém? Amém! Abra comigo aí a sua Bíblia, na epístola que Paulo escreve aos Gálatas, no seu capítulo de número 2, e vamos ler somente o versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, já está na tela, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo. Amém? Amém? Amém. Sei que os irmãos estavam dormindo. Meus amados irmãos, aqui é uma carta ao qual ela confronta com as outras cartas ao qual Paulo ele escreve em seu ministério. Quando Paulo ele escreve a Romanos, ele escreve uma carta de agradecimento por aquilo que Deus havia feito em Roma. Quando ele escreve a Filipos, aos filipenses, também é uma carta de agradecimento, porque era um povo que recebeu de bom grado o Evangelho do Senhor. Quando Paulo ele escreve a Efésios, também ali é uma carta de agradecimento. Aos Colossenses, de um mesmo modo. Mas quando Paulo ele escreve a carta aos irmãos que estão em Gálatas, Paulo ele escreve quebrando este padrão ao qual ele tinha feito para com as outras cartas. Após a saudação, Paulo imediatamente ele repreende os seus destinatários, porque ali estava indicando algo muito pejorativo, uma gravidade ao qual aquela igreja estava recebendo daqueles que haviam aceito a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ao qual eles estavam tentando implantar ali no meio daquele povo ali o judaísmo, ou seja, uma crença misturada com o cristianismo. Não se esqueça que eu disse, eram crentes, mas eles, por serem judeus, eles estavam tentando até mesmo acabar com o apostolado de Paulo, tentando fazer com que a mensagem que Paulo prega não viesse a ser verdadeira, e eles conseguindo anular a mensagem ao qual Paulo havia escrevido, automaticamente eles conseguiriam acabar com o apostolado ao qual Cristo o chama. Eu li e escolhi o capítulo 2, porque aqui no capítulo 2 ele nos fala de Antioquia, porque foi nessa mesma cidade que os conflitos aconteceu ali, num dos maiores conflitos para o nosso cristianismo. Demonstra ali nesta carta a discussão entre Paulo e Pedro, ou seja, a graça encontrando com um judeu que ainda havia em seu coração algumas coisas do judaísmo. Então Paulo ele usa esse evento histórico para que viesse provar não somente o seu apostolado, mas também a verdadeira mensagem ao qual Paulo ele carregava na sua vida. Se formos olhar, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Se você for ver, era um lugar importante de vários centros comerciais, era um lugar extremamente multicultural. Assim era Antioquia. Era ali que os judeus e os gentios adoravam junto pela primeira vez numa grande escala. Ali foi aonde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Nasceu ali um grande movimento missionário
para a igreja do Senhor foi nesta cidade. Então Paulo, ele usa de estratégia para poder colocar um embate que ele houve com Pedro, porque se formos olhar pelo histórico, Pedro ele sentava-se com os gentios, mas a Bíblia nos fala no versículo 2 que antes da chegada de alguns da parte de Tiago, a Bíblia diz que Pedro, ele comia junto com os gentios. Para um judeu do primeiro século, se nós formos olhar pela história, comer com alguém era muito mais declaração pública de comunhão, ou seja, Pedro se assentava com os gentios. Assentar-se significava aceitar aquela pessoa em sua mesa para poder conversar, era reconhecer a sua amizade, era estar junto, era demonstrar uma unidade. Uma pessoa que se senta à mesa com um judeu, o judeu está demonstrando que não tem nada mais que venha os separar, ou seja, Pedro se assenta com os gentios, e isso está perfeitamente harmonizado em Atos 10, quando nos diz que Deus, depois de dar a visão a Pedro sobre o lenço, Pedro ele aprende que Deus não faz acepção de pessoas. Ele já compreendia que os gentios eram plenamente aceitos por Deus por causa da mediação, por causa de Cristo, por causa da sua fé. E o problema de Pedro não era a doutrina, era o seu comportamento, porque quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro muda de atitude. Isso aqui é importante, irmão, nós observarmos. O texto não afirma que Tiago envia os homens ali para lhe impor as leis, não. Ali está dizendo como eles fossem para representar a igreja de Jerusalém. Temendo a reação deles, Pedro afasta-se dos cristãos gentios, e a Bíblia nos diz no versículo 12, porque ele temia os da circuncisão. E isso aqui é um detalhe fortíssimo para a nossa vida. Pedro não mudou por causa da sua convicção teológica, Pedro ele mudou por medo da opinião dos outros. Esse mesmo traço já havia acontecido na vida de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes por medo, agora evita os gentios pelo mesmo motivo. Qual era o motivo? Ele estava com medo daquilo que viessem falar dele. Eu quero te dizer nessa noite, a graça ela transforma, mas ela não elimina as nossas fraquezas humanas. O medo é especialista em colocar máscaras em nossas vidas. No versículo 13, os demais judeus também agiram hipocritamente, ou seja, a palavra grega para hipocrisia aqui era originalmente designada o ator ou teatro, ou seja, uma pessoa colocava-se uma máscara e demonstrava totalmente aquilo que era diferente. Ou seja, se eu pregava de Jesus, quando estou com outras pessoas eu não falava mais de Jesus. Ou seja, Paulo estava fazendo com que o povo viesse entender em Gálatas que Cristo ele é maior do que qualquer tipo de religião. Pedro cria assim que os gentios eles eram aceitos por Deus, mas o seu comportamento demonstrava o contrário. Esse é o problema da hipocrisia hoje em dia no século 21. Eu contradizo tudo aquilo que eu falo, na prática eu vivo totalmente aquilo que é diferente. A hipocrisia de Pedro foi tão grande, mas tão grande, que o texto afirma que até mesmo Barnabé chegou a ser influenciado. Meus irmãos, eu quero te entender, meus irmãos, você que é líder, você que é pastor, você que está aqui nessa igreja, você que é crente, você tem poder de influência, tanto para o bem quanto para o mal. Você vê, Pedro consegue fazer com que Barnabé venha a ser influenciado. Líderes influenciam muito além de suas palavras. Existem pessoas que falam bonito no púlpito, mas quando está fora da igreja, vivem uma hipocrisia total. É uma decisão incoerente de um líder poder professar e afetar toda uma igreja. Uma decisão incoerente, ela mata irmãos. Eu quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus, é por isso que
Paulo ele fala no versículo 14: eu resisti-lhe na face. Ou seja, Paulo ele estava demonstrando algo não no particular. Observe que o princípio é bíblico. Pedro erra em público, então ele tem que ser confrontado publicamente. Este é o verdadeiro evangelho, por isso a correção foi pública. O objetivo de Paulo não era humilhar Pedro, mas era proteger a verdade do evangelho, porque é muito mais do que ser apóstolo, o evangelho está em primeiro lugar. É por isso que Paulo ele diz: se um anjo do céu pregar um outro evangelho, este seja anátema. Eu quero te dizer, meu irmão, tu pode ser líder de jovem, tu pode ser pastor, tu pode ser o que for, a palavra sempre vai estar em primeiro lugar. Ou tu anda com ela, ou ela não vai andar com você. Ser crente na igreja é fácil, falar de Jesus na igreja é fácil. Eu quero ver falar de Jesus na escola, eu quero ver falar de Jesus na faculdade, eu quero ver falar de Jesus aonde você pisar. Então Paulo, cheio de Deus, ele demonstra a sua sabedoria, mostrando para Pedro, porque Pedro sim, ele seguia algumas ainda cerimônias da lei, o seu comportamento era pressionado até mesmo pelos aqueles que eram da mesma lei. Então quero te dizer, quando Paulo ele fala no versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas mediante a fé em Cristo. A justificação aqui, Paulo ele fala 3 vezes, para retoricamente ficar enfatizado e gravado no coração daqueles que o ouvem. Justificação no grego é diakoisis, que é o relacionamento ao estar com Deus, é um termo jurídico. É mesmo que uma coisa, quando Jesus veio na cruz e falou: está consumado, ou seja, ele estava nos declarando inocente. Justificar não significa tornar alguém normalmente perfeito, mas sim instante, mas é declará-lo justo diante de Deus, com base na obra de Cristo na cruz. Não foi o pastor quem nos escolheu, não foi o teu líder quem te escolheu, não foi a igreja DML quem te escolheu. Quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e foi Deus que te chamou por causa da graça de Deus. É o charis de Deus, a graça sem merecimento. É por isso que ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo. O verbo está em um tempo verbal que indica um acontecimento do passado com um efeito permanente. Eu quero te dizer de novo, o crucificado é o mesmo que um verbo que indica o acontecimento no passado com um efeito permanente. Tu foi salvo, não foi antigamente, mas continua sendo salvo hoje. A cruz continua definindo quem é Paulo, quem Paulo é. A cruz continua definindo quem você é, quem te salvou. A cruz continua definindo quem nós somos, quem nós adoramos. Mas não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a palavra que eu quero deixar para os jovens nesta noite. É Cristo que vive em você. Você não tem que ser diferente por causa do seu amigo mundano que chegou na tua casa. Mostra para ele o evangelho, que é poder para curar, para libertar, para fazer com que toda a família dele venha ser salva. Apenas eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, faça como Paulo, não deixe o evangelho por nada. Se estão pregando outra coisa, é anátema. Nós continuamos pregando o evangelho de Cristo. É o mesmo que cura, é o mesmo que batiza, é o mesmo que faz com que o homem do monturo se assente em meio aos príncipes. Não estou mais crucificado, estou crucificado em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu agradeço a oportunidade.